Boa tarde. Deixa eu falar para vocês a sequência, a continuação do caso de ontem, quando a empresa, o chefão, pediu para que todos usassem seus UQs hoje, que é o dia do Taifu. Quer dizer, usem suas folgas remuneradas no dia do Taifu, que seria hoje, né? Então, todos não compareceram hoje na empresa usando seus UQs, suas folgas remuneradas. Somente eu dos funcionários e o restante, todos os chefes vieram trabalhar. Aí, dos outros restantes, somente eu compareci na empresa. Bati o meu cartão normal, sentei lá e fiz umas tarefas que tinha lá para mim fazer. E o chefe me tratou muito bem, me cumprimentou, e como que está, se o tempo estava bem, o trânsito estava bom, tá ótimo, perguntando para mim, né? E você trouxe o almoço, você trouxe o que para comer hoje? Aí, ó, se você não tiver, eu tenho um pão aí, eu posso te dar um pão, olha só. E eu falei, eu já comprei 2 nigiri, comprei salada para mim comer, não se preocupe, não tem problema. Aí ele falou, mas se não tiver, eu tenho até no pão, eu dou meu pão para você. Olha, até isso é o que ele disse para mim. E é o chefão que tinha dito para todo mundo que se a ordem na empresa, todos têm que usar os seus folgas remuneradas, que é o IUQ. Então, só eu que fui contra a maré e empeitando ele, dizendo, eu não vou assinar porque quem tem que decidir é a empresa, fiquem em casa. A empresa que tem que falar, fiquem em casa. Ou a empresa, ao falar fiquem em casa, a empresa tem que expedir uma nota de ordem, fiquem em casa, que na sequência é, vamos indenizar vocês no dia da folga ficando em casa. É assim que tem que fazer a empresa séria, né? Então, do que aceitarem ficar em casa, gente, vocês têm que lutar falando que ao invés de falar, vocês têm que me pagar os dias em casa, parado em casa. Ao invés disso, vocês têm que falar, eu quero trabalhar, me dê trabalho que eu quero trabalhar. Eu dou preferência para trabalhar, então eu prefiro trabalhar. Na sequência, o chefe fala, não, a gente não vai ter trabalho. Ué, mas eu estou disposto para trabalhar. Ah, temos trabalho, mas a gente quer que você fique em casa. Ué, mas você quer que fique em casa, mas eu estou querendo trabalhar. Aí, por que tem que ficar fazendo essa jogada? Até fazer a empresa desistir e expedir uma ordem de fique em casa. Expedir uma ordem mandando você ficar em casa, porque ao mandar você ficar em casa, a empresa é obrigada a ressarcir o dia, a indenizar o dia parado em casa, porque ela mandou você ficar em casa, porque a lei está falando, se você quer trabalhar, a empresa não pode impedir de você trabalhar. A empresa só pode impedir de você trabalhar desde que você está fazendo comportamentos que cause perigo para a empresa, ou se você tiver bêbado, por exemplo, né, é plausível isso, você, né, não pode trabalhar, então ela tem que impedir você trabalhar. Mas algo nesse sentido, se a empresa não tiver algo, um motivo lógico, racional, por lei, que impeça você de trabalhar durante o período de trabalho, aí o funcionário continua tendo o direito de ir e vir trabalhar, significa isso. Então, o funcionário, para que seja considerado plausível para ser indenizado quando a empresa pede a ordem fica em casa, eles têm que estar preparados para trabalhar. Eu estou preparado para trabalhar, mas a empresa está me impedindo de continuar de trabalhar, mandando eu ficar em casa. Aí você parte o seu direito de ter o direito de fazer a empresa pagar os dias ser parado em casa.
Por isso que é bem complicado essa negociação, porque quando a empresa ela coloca você numa situação para que você decida, aí eu vou ficar em casa. Significa, às vezes, por lei, às vezes dá para entender, na interpretação jurídica, dá para entender que também você quis ficar em casa. Do que isso, você tem que mostrar que a interpretação da lei não possa interpretar que você quis ficar em casa. A lei tem que ser interpretada vendo você no sentido de querendo ir trabalhar. Daí, querendo ir trabalhar e o chefe mandou você ficar em casa. Assim, nessa interpretação que causa o efeito jurídico, que é o que a empresa é obrigada a indenizar o dia você parar, porque ela mandou você ficar em casa, ela ordenou você ficar em casa, porque você estava apto para vir trabalhar nessa sequência. Aí quando o chefe, ao contrário, quando o chefe te põe numa situação assim, amanhã vai ser Taifu, quem quer ficar em casa? Tá? Não é obrigado a vir, porque a gente compreende. A empresa está colocando você numa situação para você decidir. Aí você fala, não, eu prefiro ficar em casa. Pronto. Aí você tá entendendo? Você falando desse jeito, a lei já dá para entender que você quis ficar em casa. E nesse sentido, na interpretação, a empresa não tem a obrigação de te indenizar, porque você partiu de você querer ficar em casa. A lei só interpreta que a empresa é obrigada a te indenizar quando há uma ordem, você querendo ir trabalhar e o chefe fala, não, você tem que ficar em casa, eu estou te ordenando, fique em casa. Aí nessa interpretação jurídica que a lei obriga a empresa a indenizar, você fica parado. O IUQ, as folgas remuneradas do artigo 39, não entra nesse meio, porque a empresa está te ordenando ficar em casa. E aí, nessa sequência, nesse formato, o chefe fala, usa seus folgas remuneradas, que é o IUQ, no formato de quando ele ordena ficar em casa, não encaixa na lei que você tem que usar o seu IUQ do artigo 39. As folgas remuneradas você não tem que usar, porque quando o chefe ordena você ficar em casa, a empresa que tem que te ressarcir, a empresa que tem que te indenizar, e não você tem que usar o seu IQ. O IQ, a folga remunerada, seu do artigo 39, na lei é interpretada de que o funcionário, quando ele quer usar, só quando ele quer usar de livre e espontânea vontade, é ele que tem que ir lá e fazer o pedido por escrito. Aí sim você pode usar o IUQ. E não que a empresa coloca você numa situação de escolher ficar em casa, descansando. Aí, usa seu IUQ, viu? Não, eu não vou usar o IUQ. Se você está me mandando ficar em casa, então vocês têm que me pagar o dia. E sem eu usar meu IUQ, sem eu usar minhas formas remuneradas, é assim que vocês têm que conduzir a conversa. É uma conversa de quem tem que entender da lei para conseguir fazer essa negociação de uma forma perfeita. Que nem eu do que falar, vocês vão ter que pagar os meus dias ficando em casa. Eu não falei assim, eu vou trabalhar. Olha o que aconteceu, só eu que fui trabalhar. E ninguém mais foi trabalhar, somente os chefes. Portanto, quando eu falei eu quero ir trabalhar, olha para você ver, eles teve que dar trabalho para mim trabalhar. Aí se eles não quisessem de todo jeito que eu não quisesse que eu viesse, aí na sequência ele iria falar com a tonalidade, fique em casa. Aí sim, fique em casa, aí eu tenho o direito na sequência, então você vai ter que pagar o dia de mim parado, porque você está ordenando eu ficar em casa. É assim que tem que negociar. Enquanto não há a palavra de ordem, aí você não cobra que ele tem que pagar os seus dias parados, tá bom? Você tem que esperar ele ordenar.
Tenha uma boa tarde. Espero que tenha entendido a sequência do caso. Tenha uma boa tarde. Bye, bye.